Sextou, meu povo! Como vocês podem ver, eu estou gravando esse vídeo agora, finalzinho da tarde dessa sexta-feira, porque eu também sou filha de Deus, né? Quero ir curtir, mas não sem antes deixar os senhores muito bem informados do que foi a Semana do Furacão. Na verdade, do que foi notícia aqui na Threads, tanto nos vídeos quanto principalmente no nosso site. Vocês já sabem que eu faço convite toda semana, threads.com.br, porque lá tem sempre matérias especiais, matérias explicando tudinho para vocês sobre as negociações, né, notícias polêmicas das semanas, enfim, tudo explicadinho por lá também. Então já deixa aí como página inicial no seu navegador, que a primeira coisa que você vai ver vão ser as notícias, apesar que eu entendo senhores que não que estão querendo dar um tempinho aí de Atlético, mas a gente sabe, né, que é meio impossível, a gente sempre tá querendo saber e falar sobre, então é isso. A Threads está aqui para vocês, para sempre informá-los. Então, bora pro nosso resumo de como foi essa semana. Como os senhores bem sabem, né, o Atlético teve 2 jogos essa semana. Iniciou jogando fora de casa contra o Volta Redonda e acabou levando uma virada inexplicável. O Atlético fez um ótimo primeiro tempo, estava ganhando de 2-0, mas aí levou um gol e na verdade parece não, ficou bem claro para todo mundo que o mental desse time está completamente desequilibrado. O Atlético levou um gol, podia controlar ali a partida, continuar jogando da forma que estava, levar a vitória, mas ao invés disso se abalou e deixou levar aí a virada. O Volta Redonda, que não tinha feito mais de 2 gols nessa Série B, fez 3, levando a vitória por 3-2. Na terça-feira, então, foi a vez de jogar em casa contra a Ferroviária. Torcida ainda esperançosa, o papo já antes da partida, querendo ou não, a notícia foi o Santos na titularidade do gol, né? O Odair optou pela mudança no gol. Santos foi titular ali do Atlético depois de 4 anos e o Mikael foi para o banco. A torcida, além disso, né, foi prestar homenagens com um belo de um mosaico para o nosso eterno Flávio Pantera e também protestou, né, contra a diretoria, falou que seria a obrigação, pediu por reforços, enfim. E em campo, o time até tentou corresponder ali, fez um jogo, né, querendo ir para cima, mas o tanto de chance que o Atlético desperdiça de fazer gol é bizarro. E por conta disso acaba correndo riscos de não vencer a partida. E foi o que aconteceu contra a Ferroviária. O Atlético até marcou com o Speed Mendonça, inclusive fazendo seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, mas aí por conta de um erro da arbitragem foi marcado um pênalti e a Ferroviária conseguiu levar um empate em 1-1. E falando no pênalti, né, foi super polêmico aí, porque foram divulgados os áudios do VAR depois dessa partida. Já tinha sido vergonhoso no jogo mesmo, tanto para quem estava no estádio que viu, né, o replay ali, toda a análise, para quem estava em casa que já tinha visto na TV que a bola bate no rosto do Dudu e me foi marcado o pênalti. Mesmo assim, já tinha sido vergonhoso. O Freeland vai para coletiva até antes do Odair ali falar, se pronunciar sobre isso, né, para o Atlético se pronunciar sobre esse erro de arbitragem, mais um, né, nos inúmeros que acontecem aí, cita inclusive a regra do pênalti, e enfim, né, gente, acabou que os áudios foram divulgados no dia seguinte e a coisa ficou ainda pior. Ficou muito claro que a decisão foi condicionada por um erro de interpretação do VAR e também por um erro, né, do árbitro de campo não decidir manter a sua decisão. Ele claramente fala nos áudios que para ele não bateu no braço, não era pênalti. O VAR, mesmo assim, decide chamá-lo para revisão e já condiciona ali a mudança, né, da decisão do árbitro, criando uma regra da cabeça dele. Não, mas que mesmo batendo na cabeça, o jogador já estava ampliando seu espaço corporal ali com o braço aberto. Sim, gente, o braço estava aberto porque ele estava dando um carrinho
Era o braço que estava no chão, um braço de apoio que jamais deveria ter sido marcado o pênalti. Inclusive, um dos auxiliares do VAR, até nas trocas de câmeras ali, quando eles estão analisando o lance, fala, ó, tem que analisar se a bola não bateu antes na cabeça, né? Já falando assim, e uma das câmeras mostra claramente isso, que a bola bateu no rosto do Dudu antes, né, desse possível toque no braço, porque nenhuma das imagens é conclusiva sobre o toque no braço, mas ele insiste na imagem ali da câmera 2, que inclusive é a pior das imagens, mas para ele dizia que era a melhor imagem para comprovar aquilo que só ele estava querendo ver. E, enfim, absurdo dos absurdos, o Atlético tem que reclamar mesmo, infelizmente é o que acaba sobrando para os clubes fazerem. Não dá muito em nada, né? A gente já sabe como funciona a arbitragem brasileira, mas é cada vez mais chocante como o VAR mostra a vergonha, o despreparo e o mau caratismo dos árbitros. Mas enfim, diante desse resultado, o Atlético chega à 18ª rodada com apenas 24 pontos. O primeiro turno da Série B termina agora, nesse próximo jogo que o Atlético vai ter contra o América Mineiro fora de casa, no domingo. E aí começa, então, o segundo turno da Série B, em que o Atlético vai ter que fazer um milagre, né? Estamos todos à espera de um milagre, porque vai ter que fazer uma campanha aí de super campeão, precisando de 12, 13 vitórias de 19 jogos para conseguir a pontuação mágica que a gente fala para conseguir o acesso. E aí, inclusive, a gente fez uma matéria especial falando, né, que só o Bahia em 2016, que também estava com 24 pontos na 18ª rodada, conseguiu esse acesso, ou seja, uma coisa que só foi conseguida uma vez, porque daí conseguiu um monte de vitórias ali no segundo turno, e é isso que o Atlético vai precisar fazer. Eu fiz um vídeo até relembrando sobre como foi o retorno da Série B em 2012, em que o Atlético também teve que fazer uma campanha mágica, mas para isso trouxe muitos reforços, mais da metade do time titular e vários outros nomes para se reforçar e conseguir essa campanha mágica, conseguir o acesso. Coisa que o Atlético, neste ano, parece estar dormindo, não parece estar com muita vontade, né? O Atlético tá atrás de volante, a gente já sabe disso, precisa urgentemente do volante, tanto destruidor quanto construidor, mas volantes que tragam qualidade, porque Felipinho e Raul não estão dando conta ali, o Odair precisa dessa peça, mas o Atlético não parece estar entendendo essa urgência, né? Se enfiou em novela por Lucas Sacha, tentou Jadson, tentou vários outros nomes, não conseguiu. E agora a gente, né, trouxe informação de mais 2 nomes em que o Atlético conseguiu falhar nas negociações. A primeira foi por Christian Oliva, do Nacional do Uruguai. O Atlético até chegou num bom valor ali pelo jogador, mas o Nacional optou por não vendê-lo. Conseguiu vender outros 2 jogadores na janela deles, então estavam bem financeiramente. Eles entenderam que não era hora ainda de vender um jogador que eles consideram importante, então acabaram não negociando. Já o outro nome era do Aliendro, que estava no River Plate. O Atlético estava ali aguardando também a janela do argentino, né, que eles não poderiam mais negociar entre si, teriam que vender para fora. Mas, pois bem, estava conversando com o River sobre negociar o Aliendro e o Atlético simplesmente não respondeu o clube argentino. O River esperou 10 dias por uma resposta do Atlético, sendo que, né, estava ali recebendo propostas de outros clubes. E quando o Atlético finalmente decidiu fazer a proposta, me fez uma proposta com 30% a menos do valor que já tinha sido combinado. E aí, lógico, o River Plate foi lá e negociou o jogador, vendendo ele para o Vélez. E é isso, né, gente? Parece que a gente não tá precisando de reforço, imagina, que é isso, a situação tá realmente maravilhosa, Atlético, para fazer esse tipo de coisa em negociações. Enfim, Odair Hellmann, que está atuando aí muito com o clube nessa janela de negociações, né? Ele que foi responsável ali por ligar pro Viveiros, pro Mendonça, enfim, tá participando, indicando nomes e também falando com os jogadores, tentando convencê-los de vir para cá.
completou 2 meses no comando do Furacão e ele está com 48% de aproveitamento. Foram 9 jogos na frente do Atlético, ele só ficou fora na vitória contra o Remo por 2-1, que ele estava cumprindo suspensão. Mas enfim, são 9 jogos, acumulando 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Para fechar o sextou de hoje, fica o convite para você ir ler uma matéria que tem tudo para ser polêmica. A Threads recebeu aí os dados de GPS de Bruno Zapelli e questionou em matéria, trazendo esses números, né, a fama de preguiçoso do jogador que ele tem com a torcida. Será que o Bruno Zapelli é tão preguiçoso assim quanto falam? A gente trouxe os dados para vocês irem lá. Eu indico a leitura, entendo muito das críticas, mas sei também quem elogia, porque ele realmente tem sido um dos principais jogadores, ou principal jogador para criar jogadas, criar chances de gol. Nos últimos jogos ainda, principalmente, foi muito bem. E enfim, mas a gente trouxe aí dados dele, tanto em distância percorrida, nos sprints que ele acaba correndo, né, em todos os jogos. Enfim, analisando a intensidade do Bruno Zapelli, principalmente no recorte dos últimos 5 jogos, as ações dele com bola, são números interessantes. Então, antes que eu fique aqui falando todos eles que parecem complicados, eu indico a leitura para vocês tirarem um tempinho lá, threads.com.br, e acessarem então essa matéria sobre Bruno Zapelli. As notícias da nossa base, rapidinho aqui, o Atlético confirmou sua participação na Taça Paraná, a Taça da Federação, que vai valer inclusive uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que o Atlético já tem vaga por conta do Paranaense desse ano, mas decidiu botar o seu sub-20 para disputar o torneio como uma espécie de preparação também para os meninos subirem para o profissional. E falando no sub-20, tem decisão pelo Campeonato Paranaense na Arena neste sábado às 3h30 da tarde. Caso você queira ir lá apoiar a Piazada do Caju, é só gerar ingresso gratuito pelo site de ingressos do Atlético. É isso, galera. Lembrando, tem jogo domingo, o último jogo do primeiro turno da Série B. Amanhã vai sair um videozinho de manhã para vocês, de um pré-jogo especial, trazendo as informações e também pra gente poder brincar lá na KTO, porque vamos ver se pelo menos por lá você consegue fazer a sua fezinha e sair ganhando com o Atlético e com outros times também. É isso, vejo vocês, até mais.